no Giro Ambiental de hoje a gente vai falar sobre meio ambiente, só que de um outro olhar, do olhar da arte. O Pedro Tancini escreveu um livro sobre isso e mais, ele fez o livro de um material totalmente reciclado a partir do plástico e vai falar pra gente como é que foi esse processo de produção. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Pedro. Eu que agradeço, Ale, o espaço. Exatamente. É um livro feito de plástico. É o primeiro livro, a primeira obra de literatura, né, no mundo que é feita de plástico totalmente reciclado e reciclável. E o livro, ele então se torna um acontecimento, né, porque ele não só se vale dessa temática do plástico, dessa temática, portanto, ambiental, né, de uma forma pelo seu conteúdo, né, mas também pela sua forma, pela sua própria materialidade, e por isso ele é tão interessante. É um divisor de águas, eu diria, né? Sim, sim, ele de alguma forma é uma brincadeira, né, uma ironia. Como assim, no nosso mundo, a gente produz tanto plástico que chega ao ponto da gente poder produzir até um livro feito de plástico, né? O livro ele é feito de um papel sintético que eles chamam, né? Que ele imita o papel feito de celulose, né? Só que ele é feito desse plástico reciclado, principalmente daquelas tampinhas de garrafa PET que a gente vê, muitas pessoas até coletam, né? E, e o livro em si, no seu conteúdo, como eu disse, ele se aproveita também desse tema, né? Porque a gente observa uma grande contradição desse material que é o plástico na nossa sociedade, que é, ao mesmo tempo, é um material tão descartável, né? Em alguns segundos a gente bebe a água de uma garrafinha de plástico, ela vai para o lixo, né? E também é um material que dura muito tempo na natureza. Alguns plásticos, mais de 400 anos. Então, como que um material pode ser tão descartável e, ao mesmo tempo, durar tanto, gerando consequências tão nocivas para o nosso ambiente, para a nossa sociedade, né? E então a obra, ao longo, é um livro de poesias, né? Os poemas, ao longo da obra, vão tratando justamente sobre essa contradição entre o duradouro e o transitório, tanto nesse sentido social, né? A gente está se encaminhando, infelizmente, para um mundo que tem cada vez mais catástrofes ambientais, né? Cada vez mais frequentes e intensas. Então, é um assunto que a gente precisa tratar socialmente, mas também fala sobre como é viver emocionalmente, psiquicamente, nesse mundo de desperdício, né? Nesse mundo que a perspectiva maior é o fim, né? Infelizmente, não o fim do mundo, mas da nossa existência no mundo, né? Então, a obra trata justamente sobre esses pontos, sobre essa lente. Ô Pedro, e você faz uma alusão também às relações que andam um pouco descartáveis? Exatamente. É claro que a gente tem que considerar que as relações, inclusive, elas vivem num contexto social, né? E quando a gente diz sobre sociedade, ela impacta também no âmbito individual, né? Nós somos seres sociais. Então, um aspecto que é muito importante de ser tratado, além do aspecto prático, né, da nossa sociedade, para onde ela está se encaminhando, é também como a gente existe psiquicamente nessa sociedade, né? E a gente existe, infelizmente, num ambiente de muita violência psíquica, né? Então, os dois assuntos, apesar de parecerem diferentes, e são diferentes, mas eles são muito conectados, né? Eles, e o livro propõe essa conexão, né? Uma coisa não é diferente da outra. Essa, esse entendimento do mundo como descartável, né? Então, por isso que nossa sociedade produz tanto plástico, também é o entendimento das pessoas como descartáveis, né? Então, a cultura do consumo, ela está
em todos os lugares. O sistema capitalista que privilegia o lucro acima das pessoas, o lucro acima da responsabilidade social, tem os seus tentáculos nos mais diversos âmbitos da nossa sociedade. Por isso é importante tratar sobre todos eles, inclusive as relações humanas, né? Seja relações amorosas, enfim. Permeando as relações, né? Eu queria saber se você Exato. tem um exemplar aí para mostrar pra gente, que eu fiquei curiosa. Um dos poemas? Um dos poemas, mas também o livro. Ah, sim, claro. Esse é o livro, Ah, e ele tem saído uma direto da aparência, gráfica, deste olhando algodão. para ele é um livro normal, convencional. Então, aparentemente sim, né? Ah, que legal. Vou folhear ele um pouquinho aqui para vocês. Tá. Então, ele tem uma capa vermelha, né? E aqui a gente observa, parece, na câmera parece um papel comum, né? Agora, e assim, essa é a proposta, né? Assim, ser um papel branco, que dê para imprimir, né? Só que quando a gente olha, quando a gente principalmente tateia ele, a gente vê que é um papel mais perolado, a gente vê que ele Sintético. tem uma textura diferente. Desculpa, Lê. Ele é mais sintético, então. Exatamente, exatamente. E aí se torna um livro que ele é muito curioso, porque, por exemplo, ele tem propriedades curiosas, né? Um livro totalmente à prova d'água. Então, Eu diria que ele vai ficar para a posteridade, com certeza. exatamente. Essa Tem, é a proposta, essa é a ironia, né? tem algum que você gostaria de compartilhar aqui com a gente? Algum poema? Claro, eu vou compartilhar com vocês o primeiro poema do livro, que se chama Poemas de Plástico, que ele introduz a obra. Poemas de plástico. Não é de hoje que desisto da poesia. É de pequeno, quando tive fome, e o verso tenho fome não matou nada nem ninguém. Desde então, sou contra o desperdício. Faço xixi no chuveiro, aproveito as cascas dos alimentos e, vez ou outra, vazo poemas como este, inúteis, descartáveis, poemas de plástico. Por isso, pegue esta folha, faça um avião, enfie no olho deles. A segunda folha, grampeie. Os grampos darão peso. Amasse, arremesse, faça fogo. Fogo, nesta ilha escura, dominada por monstros, é só dele que precisa, enquanto cata garrafas e joga cartas ao mar. Esta é a minha. É um grito, né? É um poema meio um grito da alma. Exatamente, essa é a proposta não só do Poemas de Plástico e do meu trabalho, né? Já há alguns anos, ao longo da minha carreira, eu faço justamente essa pesquisa sobre o sistema capitalista, sobre as consequências do sistema capitalista nas nossas sociedades, né? Então, é, de alguma forma, os meus textos, inclusive os poemas, eles são esses gritos, né? Eu não vou muito para o lugar das flores, nem dos rios, né? A gente vive num mundo que a gente precisa endereçar essas violências que são feitas tanto ao nosso ambiente quanto a nós como sociedade, né? E a obra, ela justamente se coloca para ser essa voz. Acho que esse é o papel da arte também, né? Que tem um lugar que conecta toda a humanidade, né? Quando você fala só de uma coisa bonita, porque tem uma beleza nisso que você está dizendo, né? É do lugar da beleza que você fala, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Então acho que a arte é fundamental também para a sensibilização nesse sentido, né, Pedro? Exatamente, eu encontro a beleza no que você acabou de descrever, né? Em como que a gente pode
olhar para esse mundo com esses problemas tão grandes, às vezes parece que impossíveis, né, de serem solucionados, e como que a gente transforma isso em arte, portanto, em comunicação, né? Aí a gente já está fazendo um grande trabalho, né? Porque a gente vive, por exemplo, num mundo que é cada vez mais depressivo, por exemplo, né? A gente está vivendo uma epidemia de depressão, né? Uma epidemia de ansiedade, né? Que parece às vezes um pouco invisível, mas a gente sabe dos nossos amigos, a gente sabe dessa nova geração, né, que está cada vez mais doente nesse aspecto. Então, a arte, ela, de alguma forma, é um caminho para a gente contrapor esses sentimentos também, porque ela consegue simbolizar essas angústias do nosso tempo, que não são poucas, né? E permite que a gente olhe as questões de uma forma mais completa, de uma forma mais aprofundada, de uma forma sensível e se organize a partir delas. Esse é o objetivo do livro e também da minha carreira como um todo. Muito legal, Pedro. Eu acho que é bem isso, né? Aquilo que a gente faz com a natureza, na verdade, a gente está fazendo com a gente, né? Não existe meio ambiente, é uma coisa só, né? Então, um mar de lixo, um mar de coisas descartáveis, quanto lixo que a gente acumula todos os dias, né? Na nossa mente, no nosso dia a dia, quanta higiene precisa ser feita em todos os sentidos, né? Exatamente. E, infelizmente, a gente está falando de uma questão que ela é estrutural, né? Então, é, há também uma angústia enorme de se responsabilizar individualmente por uma questão que é social, né? Claro que é importante você reciclar, é importante você ter um consumo consciente, né? Mas, infelizmente, o nosso problema, ele vem de um sistema, né? Ele vem de uma estrutura. Então, se todo mundo, ó, no mundo maravilhoso e real, por exemplo, de que todo mundo reciclasse o seu plástico, mesmo assim, seria irrelevante perto do quanto a indústria produz de plástico, não a cada dia, não a cada hora, mas a cada minuto, cada segundo, né? Por que a indústria produz tanto plástico assim, sabendo que é um produto tão nocivo para nós? Porque ele é muito barato, é um material muito barato. Agora, o que precisa vir antes? O lucro das grandes indústrias ou a responsabilidade social? Né? No sistema que a Certeza. gente vive, que é o sistema capitalista, infelizmente é sempre o lucro que vai vir antes, né? Então a gente precisa repensar essa ordem dos valores, né, para que a gente consiga ter um sistema em que a gente consiga viver com saúde, que a gente tenha uma perspectiva de futuro de existência no planeta Terra, inclusive, né? Quem se interessou pelo livro, pelo meu trabalho, é só me seguir nas redes sociais, @Pedro Tancini, é o meu Instagram. E lá a gente divulga tudo, inclusive o link de vendas do livro. E eu também preciso mencionar que o livro só foi possível pelo apoio do governo do estado de São Paulo. Ele é produto de um projeto aprovado pelo PROAC de literatura. Então, também existe esse patrocínio, né, do Estado, e diz também como é importante que a gente tenha essas políticas públicas para fazer arte, continuar fazendo arte com cada vez mais qualidade e relevância. Com certeza, Pedro. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho. Estou curiosa, vou lá te seguir. Muito obrigada. Muito obrigado, Alê, muito obrigado a quem nos assistiu. Um grande abraço a todos. E para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. Projeto torna chifres de rinocerontes radioativos para frear a caça predatória. Uma equipe de ambientalistas criou uma solução para conter a caça predatória no orfanato de rinocerontes do Limpopo, na região de Waterberg, nordeste da África do Sul.
A técnica consiste em adicionar material radioativo aos chifres dos animais, partes que são muito cobiçadas no mercado ilegal por suas supostas propriedades medicinais. A equipe do projeto Rhizotop explica que os radioisótopos aplicados nos rinocerontes foram dosados de forma que a sua radiação não prejudique a saúde dos bichos. Porém, a quantidade é suficiente para se tornar tóxica para os seres humanos, o que inviabiliza sua venda para posterior consumo com fins medicinais.